O versículo é Lucas 22, 3, do a 5, e Mateus 27, 3. Então o texto que nós acabamos de ler, o sacerdote, ele olha para Judas, depois que Judas comete o erro, e ele vem com remorso. Eu pedi até para trocar a versão da Bíblia, porque algumas versões estão dizendo que Judas se arrependendo quis devolver. Ele não se arrependeu. Eu gosto dessa versão, que ele não se arrependeu, ele teve remorso. Qual é a diferença de remorso para arrependimento? O arrependimento, a pessoa refaz a rota dela. A palavra arrependimento em hebraico, ela é techuvá. Techuvá não significa sentir arrependimento, mas fazer arrependimento. Agora, arrependimento não se sente. Arrependimento, ele se faz. Por quê? Porque sentir está relacionado à emoção. É lógico, quando você é confrontado com alguma falha, você chora, né? Isso, a contrição. Jesus disse isso. Eu não rejeito um coração quebrantado, um espírito contrito. Deus não rejeita a nossa lágrima, mas também Ele não aceita o nosso posicionamento errado depois que Ele enxuga nossas lágrimas. Continuar cometendo o mesmo erro. Então, às vezes, a pessoa precisa de uma libertação também. É um entendimento, é a libertação do entendimento e uma nova postura. Então, não adianta uma pessoa se arrepender, diz que se arrependeu e não mudou a sua postura. Ela disse que se arrependeu de ter traído, mas ela continua traindo. Ela se arrependeu de beber, mas ela continua bebendo. Então não é um arrependimento. A pessoa tem que ter uma acusação, um remorso. Ela diz, cara, não era para me ter bebido, não era para me ter fumado, não era para me ter adulterado. Me desculpa, eu não vou fazer isso novamente. Aí você pede desculpa e faz a segunda vez. Não houve arrependimento. O remorso. O remorso é um ataque na consciência. Por exemplo, Judas teve remorso, Pedro se arrependeu. Viu a diferença? Os dois erraram. Então, um foi introduzido novamente, o outro simplesmente houve um remorso. Então, ele não refez a rota. Vamos uma ilustração aqui, ó. Arrependimento, eu estou caminhando, pequei, eu refaço a minha rota, eu volto lá do início e refaço a minha vida. Remorso, como é que funciona? Eu estou indo e na caminhada eu pequei. Caraca, não era para me ter feito isso. Aí eu continuo caminhando assim mesmo. Me sentindo mal por ter feito aquilo, mas não refaço a minha conduta. E fico sempre debaixo de acusação do inimigo, mas não mudo. Essa é a diferença, amém, gente? Quantos querem ser libertos verdadeiramente? Então, o primeiro segredo de você ser liberto é você abrir mão do remorso e se apropriar do arrependimento. E na época de Jesus, na época da Páscoa, sempre aparecia alguém para confundir a libertação. Porque a Páscoa está relacionada ao quê? A libertação. Porque foi na festa da Páscoa que o povo foi liberto do Egito. Então, sempre na festa da Páscoa, não era Pentecoste, não era a festa da colheita, não era Shavuot, era na festa da Páscoa, era Pessá. Sempre se levantava falso Messias. E dizia, eu sou Cristo. E começava a causar tumulto. Por quê? Eles queriam distrair o povo no momento da libertação. Sempre na hora da libertação tem alguma coisa, o inimigo quer me distrair. Ele quer causar uma distração. Porque uma palavra que você recebe pode te libertar para sempre. Então ele quer te distrair. Quem está ligado? Então vamos lá. Então, imagina que eles causaram um certo alvoroço na Páscoa, aquela confusão toda. Imagina agora que Judas, ele está sentado, né? O inimigo tem uma estratégia e hoje a libertação, o título é libertação, minha libertação quem se importa, minha libertação quem se importa. Eu quero antecipar o final da pregação, vou dar spoiler para você, Jesus se importa, olha meu irmão, diga, Jesus se importa. Agora eu vou mostrar para você por que ele se importa. E como que ele se importa? Amém? Imagina que Jesus, ele é acessível. Jesus, ele pregava para as multidões, mas ele era acessível. As pessoas chegavam perto dele, pediam uma oração, ou então conversavam com ele. As pessoas tinham acesso a ele. Talvez não naquela hora ali, imagina, tem 10 mil pessoas querendo falar com ele, mas a pessoa fala assim, ele está por aqui no nosso meio, na hora certa eu posso parar para conversar com ele. Vou deixar ele descansar agora, mas ele é acessível. Como Nicodemos procurou ele de madrugada e teve acesso a ele e tudo mais. Agora você imagina Jesus que não está limitado mais a um corpo físico. Ele está num plano espiritual. Você tem acesso a ele e ele tem acesso a você a hora que você quiser. Olha só que interessante, através da oração. Você está entendendo isso? Imagina só comigo. Jesus,
ele acessa o homem. Vamos falar da graça, essa graça de libertação, antes do tempo de Jesus? Vamos lá. Antes do tempo da graça, da dispensação da graça, mas Jesus é eterno. Mas antes da dispensação da graça, vamos lá falar de Caim, que está com inveja do seu irmão, está próximo a matar o seu irmão, e ele manda uma mensagem subjetiva, que não precisava ser Deus para saber que ele estava com inveja. Então, ele fecha a cara e ele esboça uma reação. E Deus diz assim: Caim, por que o teu semblante descaiu? Por que a tua aparência está mudada? Se você fizer o que é certo, você não será aceito, você e a sua oferta. Mas se você não dominar o teu desejo, ele será contra ti. Olha a paciência de Deus. Deus acessa ele. Deus quer desarmar ele. Deus dá oportunidade para ele, para, através de um diálogo, trazer libertação. O que é a oração? Eu já falei sobre isso aqui. Oração, no hebraico, tem duas interpretações, né? Que é o tefilá, que é intercessão, tefilá, casa de oração para os povos, ou seja, tefilá, e tem o lehit palel, que é julgar a si mesmo com verdade, que é a oração, não é a intercessão. O que é a oração? Você está conversando com Deus, e numa conversa, num diálogo, há uma verdadeira libertação. Você fala para ele: Senhor, olha, eu estou com um problema, eu estou com dificuldade, eu tenho essa dificuldade, o Senhor pode me ajudar? Ele vai atender você, porque ele é uma pessoa. Quem está entendendo, irmãos? O que é uma pessoa? Você encontra uma pessoa morta no chão, você encontra um corpo, você não encontra uma pessoa interage. Por isso que é uma discrepância, até uma redundância no português, se você diz assim: tem uma pessoa morta ali de 32 anos de idade. Não tem uma pessoa, tem um corpo de um homem de 32 anos de idade. Tem o corpo de uma mulher. Tu não vê um repórter falando que tem uma pessoa morta de 32 anos de idade. Porque a partir que ele morreu, ele não é mais uma pessoa. Deus, ele sendo transcendente, sendo poderoso, ele é uma pessoa, ele é a primeira pessoa da Trindade. Jesus é a segunda pessoa, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Por que ele é uma pessoa? Ele nos fez uma pessoa, ele nos deu um racional, o que nos torna essa pessoa, de sentar, de conversar, de falar nossas dores, no que eu me sinto preso, e ele vai te ajudar. Então ele acessa Caim, e ele dá a oportunidade para Caim falar: fala comigo, o que está no teu coração? O nome disso é discipulado. O nome disso é transparência. E ele dá a oportunidade: o que está passando pela tua mente, Caim? Eu já sei porque eu sou Deus. É como se ele estivesse dizendo, né? Eu já sei que está passando pela sua mente porque eu sou Deus. Mas qualquer um, você está vendo a sua cara. Você está prestes a cometer um genocídio. E Caim matou 25% da população da terra, irmão. Quando matou Abel. Só tinha 4, ele matou 1. Ele cometeu um genocídio. Agora você imagina comigo, Deus dizendo para ele: o que está no seu coração? Acessa ele, poderia falar: Senhor, eu estou com inveja do meu irmão, e Deus vai conversar com ele. Não, mas Deus teve que identificar. Tem aquela pessoa que está dentro da igreja de cara amarrada, ou está com a líder assim, ó, está alguma coisa, e a líder tem que ficar assim: o que você tem? Não, a pessoa ainda fala que não é nada não. E você está vendo que a pessoa não está legal. E aí você percebe que o inimigo já está atuando na vida da pessoa. E aí se você dizer: não é inimigo não, apóstolo. Não é inimigo não. Não é inimigo? Se não é inimigo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está produzindo esse pensamento ruim na tua mente. Então você não conheceu Deus. Você precisa conhecer. O Espírito Santo não produz esse tipo de pensamento na sua mente. Ira, rancor, pensamentos ruins. Imagina só, eu estou falando aqui, conversando com você, e nesse exato momento você está pensando: quem esse pastor pensa que é? Não sei o quê. E está julgando, e não está nem prestando atenção no que eu estou falando. Quem está entendendo? Então Deus está querendo acessar você através do que eu estou ensinando aqui. Ele está querendo acessar você através da palavra que eu estou ensinando, para trazer uma libertação. Talvez você possa estar fazendo a mesma coisa que Caim fez lá quase 5.000 anos atrás. De uma maneira diferenciada. Deus está querendo te acessar e você fechando o coração. Não é assim, não é bem assim. Aí nós temos sempre uma desculpa para cometer um erro, não é isso?
Qual o erro? Ah, porque o senhor aceitou a oferta dele, não aceitou a minha. Eu acho que eu já sou rejeitado desde que eu nasci. E aí Deus, como se Deus estivesse dizendo, se você fosse rejeitado, eu não estaria agora te acessando e tentando criar um diálogo contigo para mostrar para você que você tem a mesma importância para mim que teu irmão. Que o problema não está em mim, porque em mim Deus, tá, irmãos? Em mim não há sombra de variação, eu sou Deus. Então o meu amor, eu não mudo. Agora, o teu coração mudou. Imagina quando uma pessoa ela chega na igreja, o encontro é tremendo, ela vê uma pessoa ministrando, ela olha e fala assim, nossa, eu tenho admiração para aquele pastor ali, eu tenho admiração para aquele pastor ali, eu tenho admiração para aquela pastora, nossa, eu queria ser igual a ela, eu gostaria disso. E aí passa 1 ano, 2 anos na igreja, a pessoa chega para mim e fala assim, apóstolo, vou falar um negócio para o senhor, eu só não saio dessa igreja por causa do Senhor, porque os 12 aqui, nenhum deles são referência mais para mim. Aí eu fico pensando assim, será que você conhece a fundo a vida de cada um deles? Se eles se arrependem ou não, se são homens de Deus ou não? Tu conhece mesmo? Ao ponto de você dar descrédito para essa pessoa, é lógico que tu não está dando descrédito. O inimigo está trabalhando na sua mente para colocar descrédito. Se Deus que conhece até as nossas imperfeições, até o que eu faço sozinho quando eu estou no banheiro, Ele investe em mim e acredita em mim, você conhece só uma parte da vida da pessoa, tu já está dando total descrédito para a pessoa. Então, errado é a outra pessoa ou é você que está se colocando numa condição maior do que a de Deus? Maior porque diz que conhece a pessoa totalmente e maior porque é capaz de, mesmo conhecendo em parte, não dar crédito mais para essa pessoa. E aí você percebe que há uma atuação maligna, que não é normal. Esses pensamentos estão sendo produzidos, não é normal. E aí se alguém vai dizer assim, se eu falo para um irmão aqui na igreja e falo, olha, fulano, eu estou vendo que a tua fase está diferente. O seu pensamento será contra ti, o seu desejo será contra ti. Cabe a você dominá-lo. Você pode sair daqui, cometer o erro e dizer, o apóstolo vem na carne falar comigo, me confrontar. Agora, e para Deus? Quem vai falar alguma coisa para Deus? Vai chegar para Deus e vai falar assim, o Senhor está na carne. Ele vai falar assim, não, eu sou espírito. Quem vai confrontar Deus? Você está entendendo? Então Caim ficou quieto, mas mudou alguma coisa para ele? Os planos dele já estavam na mente dele. E aí quando Deus vai até ele para poder dizer que ele matou, é tipo assim, né? Agora tu matou, eu fui até você antes de você pecar. Agora eu vou atrás de você. Aí Deus vai atrás dele e diz, Caim, cadê seu irmão? Acaso sou eu guarda do meu irmão? Olha a voz arrogante. Acaso sou eu guarda do meu irmão? Aí Deus disse, o sangue do teu irmão, a voz do sangue do teu irmão, clama da terra por justiça. E aí esse homem entende que Deus está vendo tudo. Agora, quantas coisas você já cometeu que Deus não viu, mas a voz do sangue, ou a voz da pessoa, você roubou um celular de alguém, um exemplo, roubou o celular de alguém, e a mãe está pagando em 12 vezes, você roubou o celular, a pessoa pagou nem a primeira ainda, a mãe toda vez que lembra de você, ela não, pode até não te espraguejar, mas ela tem um sentimento tão ruim, que isso está afetando a sua vida, e vai afetar para a vida toda, se você não se arrepender desse pecado. Quem está ligado? Olha para o teu irmão e diga assim, está amarrado. Hoje eu vou abrir mão de todo pensamento ruim, de tudo que está errado na minha vida. Em nome de Jesus. Então Deus sempre vai criar um ambiente para o arrependimento. Deus não vai querer julgar a gente o tempo todo. Está entendendo, irmãos? Ele primeiro abre um ambiente de relacionamento, para te dar oportunidade para falar, fala comigo. Eu quero conversar. Por que você está se sentindo inferior ao teu irmão? Então fala comigo, eu vou te mostrar que você está errado. E aí ele não respeita esse ambiente que Deus criou e vai executar os seus planos. Quantas pessoas têm os seus próprios planos? Isso aconteceu com Judas. Judas, ele senta com Jesus, o verbo vivo que desceu do céu. Enquanto João está escrevendo, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo habitou entre nós, o verbo é Senhor, o verbo é Deus. Ele encosta a cabeça no coração, no peito de Jesus, e ele quer ouvir a batida do coração de Jesus, enquanto João está pensando, gente, eu não acredito, ele é Deus, ele está aqui, e o coração dele está batendo aqui.
sabe, eu estou sentindo ele. Enquanto isso, o outro está pensando nos planos dele. E aí ele tem várias oportunidades de discipulado. O diabo teve a oportunidade de entrar na vida de Judas? Teve. Quando ele roubou o dinheiro da tesouraria? Teve. Porque a Bíblia diz que o roubo dá legalidade para o inimigo entrar. Mas olha só o que Jesus faz. Ele está com pecado de roubo. João diz isso, que ele era ladrão, que ele roubava o dinheiro da bolsa, não era? E por que o diabo não entrou na vida dele? Porque ele estava em pecado, mas ele ainda estava andando com Jesus. Enquanto ele está andando com Jesus ali, ainda tem a esperança da libertação e do arrependimento. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, a minha graça, a minha misericórdia está sobre ele. Você não vai possuir a vida dele agora. Eu vou dar um tempo, eu vou dar a oportunidade para ele se arrepender. Quem está entendendo? Pode ver que o inimigo não entrou. Nem quando ele roubou, o inimigo não entrou. Mas sabe quando o diabo entrou na vida de Judas? Quando ele estava tramando planos na mente dele, o inimigo entrou na vida de Judas. Ele roubou, o diabo não entrou. Mas quando ele teve a oportunidade de confessar os planos dele, submeter os planos deles aos planos de Jesus, o inimigo entrou. E aí Jesus está sentado ali à mesa, na hora da ceia, e Jesus disse, algum de vocês vão me trair. Ele poderia ter falado para Jesus, Senhor, olha só, o Senhor está falando de cura, está falando de libertação, o Senhor fala de amar o próximo, eu quero tirar os romanos daqui, eu sou zelote, eu quero expulsar os romanos. Né? Imagina que o plano dele, por mais que pareça ser até um plano legal, não é isso? Ou ambicioso, eu vou entregar Jesus, e aí os romanos vão prender Jesus, as multidões estão a favor de Jesus, vão invadir o palácio de César, vai tomar o poder, e eu vou ser o braço direito de Jesus e vou dizer, tá vendo, Jesus? Fui eu que provoquei essa libertação. Porque se eu não faço isso, não te entrego, não tinha essa movimentação toda. Quando ele viu que Jesus se entregou, e que os planos de Deus é diferente dos nossos, e Deus não precisa de nós para cumprir os propósitos dele, e aí ele entrou um remorso no coração, ele viu que isso, ele se entregou, e tudo mais, né? Então, o que ele aproveitou? Eu posso ainda cumprir o meu propósito e ganhar um dinheiro, eu vou unir o útil ao agradável, eu vou ajudar Jesus a tomar o poder de Roma, e ainda vou ganhar um dinheirinho com isso, quem não quer? No final de tudo, vou ganhar um tapa do ombro e Jesus vai dizer para mim, olha, Judas, se não fosse você, coitado de mim. Acho que era isso que ele esperava. E quando ele viu que deu tudo errado, ele entrou no remorso. Mas por que ele não buscou o discipulado? Por que ele ficou com esses planos na mente? Ali na mesa, Jesus conversando com ele, todo mundo ali na mesa, ele teve a oportunidade, Jesus deixa. Ele diz, algum de vocês vão me trair. Só tinha 12 na mesa. Algum de vocês vão me trair. Aí o camarada lá da ponta diz, Pedro, lá na ponta, pergunta para João, você que está perto, pergunta a ele quem é. Aí Jesus diz, aquele que eu der o bocado molhado, esse vai me trair. Olha só, gente, pega o bocado molhado e entrega na mão dele. E ele está tão distraído nos seus planos, que ele come. E aí entra o que o apóstolo Paulo disse, aquele que come e bebe sem reflexão, sem saber o que está fazendo, só por uma liturgia religiosa, come e bebe para a sua própria condenação. É na hora da ceia que o inimigo entra na vida dele. Agora imagina comigo, tem gente que já roubou, já até matou aqui, o inimigo não entrou na vida dele, mas na hora da ceia o diabo entrou. Por quê? O diabo entendeu o seguinte, o reino do Espírito entendeu o seguinte, esse homem está fazendo o que ele está fazendo por entendimento. Ele entendeu, mas ele ainda assim, ele quis fazer aquilo ali. Tanto como o inimigo levanta vários falsos cristos na Páscoa para poder trazer desentendimento, porque no ambiente de libertação ele quer trazer desentendimento para não haver, ou seja, o entendimento para que não haja a libertação, ele também ali naquela mesa ali ele trouxe desentendimento. O Judas não entendeu, a palavra desentendimento é isso. Judas não entendeu a proposta, o que Jesus estava querendo mostrar para ele. E aí ele sucumbiu à vontade do inimigo. E quando ele vai lá e joga o dinheiro nos pés do sacerdote, a primeira coisa que uma pessoa, quando o inimigo entra no coração de uma pessoa, a primeira coisa que a pessoa faz é buscar um religioso. Pega isso aí. A primeira coisa que quando o inimigo entra na vida de alguém, a primeira coisa que essa pessoa faz é buscar alguém religioso para conversar. O diabo entrou, ele saiu da mesa e foi procurar os sacerdotes, os religiosos.
Mas sabe o que o religioso faz quando você tem remorso? Ele coloca mais peso em você ainda. Aqueles sacerdotes, eles poderiam dizer assim, cara, tu errou, mas calma aí, vamos conversar, não é assim não. Olha o que ele diz. Ele, não, eu errei, eu traí sangue inocente. Então o sacerdote diz, quem se importa? O problema é teu, pega a tua moeda e faz o que você quiser. Eu já te paguei, quem se importa? Nós vivemos num mundo assim, quem se importa com a tua libertação? Quem se importa com a tua vida? Você vai numa loja e a mulher quer vender um aparelho doméstico para você, ou um produto que você não conhece, ela fala, ela te dá um cafezinho, ela te coloca sentado, e ela te mostra que você é importante, ela se importa com você. E aí você compra e paga, passou o cartão, autorizou, no outro dia você diz que deu um problema, ela disse, não, olha, o problema é você, deixa eu ver, será que tu não deixou cair não? Ela já fala diferente contigo, tu fala assim, calma aí, mas é a mesma pessoa de ontem? Não, porque tem gente que deixa cair, e aí quer dizer que a culpa é da loja, né? Disse, não, senhora, não deixei cair não, eu tenho que mandar para análise, tá, senhora? Por favor. Ou então, oi, aqui é da Vivo, é da Claro, é da Oi, não sei o que lá. Olha, você tem a fibra, você tem não sei o que lá, você é o melhor cliente do mundo, você é tudo para nós. Fala com eles para resolver um problema, te bota naquela linha lá que não tem uma pessoa para te atender, tu fica pim, 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 manda sua mensagem, você quer falar com quem? Repita, pá, cai de novo, aí tu passa raiva. Eles não se importam com você, eles querem te vender um produto. Agora, quem verdadeiramente se importa com você? Uma pessoa, ela pode ser uma pessoa religiosa, ela fazer uma aparência de uma cara que se importa com você. Está te ouvindo e está pensando, rapaz, tomara que o Vasco ganhe. Tomara que esse cara saia daqui, logo, quem ir embora, tem que resolver uns negócios aí. Meu Deus do céu, o churrasco está rolando lá, vai, fala. Pô, cara, que isso, Deus está contigo. É. Uma pessoa que ela é tomada pelo Espírito Santo e com a graça de Deus, essa pessoa é um ouvido de Deus para você e ela se importa contigo. Se alguém te chamou aqui para essa campanha de libertação, são pessoas que se importam contigo. Se importam com você, de verdade. Esse pronunciamento, quem se importa... Ai, Jesus amado, é uma finalidade, irmão. Quem tá ligado? E aí entra assim, se o camarada é um sacerdote, e ele diz, quem se importa? Pegaram as moedas de Judas e compraram um campo de sangue. Pedro vai dizer, olha o que Pedro diz, lá em Atos dos Apóstolos, quando ele está pregando, ele diz que a moeda que Judas deixou ali, os sacerdotes falaram, não. A gente não vai usar essas moedas aqui não, porque esse dinheiro maldito. Olha como que é o sacerdote desprendido de amor, afastado do amor e de uma consciência. O religioso é assim, ele é capaz de fazer isso, lidar com as coisas de Deus sem ter Deus. E aí ele diz, aí compra um campo chamado campo de sangue, e apóstolo Pedro vai dizer no seu discurso que foi ali que Judas foi partido ao meio e as suas vísceras foram espalhadas. Mas Judas não foi enforcado? Mas Pedro vai dizer que as suas vísceras, ele caiu e as suas vísceras ficaram espalhadas, o seu interior. Sabe, irmãos, é muito triste quando tem um sacerdote, tem alguém que pode ouvir o que está no nosso interior e a gente não fala. Tem alguém que quer resolver o que está dentro de nós e não fala, e as aves do céu, os abutres têm acesso ao nosso interior. Os demônios têm acesso ao nosso interior, porque aves do céu estão relacionadas a demônios. É muito ruim quando você vira um ostracismo, uma pessoa fechada, não abre o teu coração, e você não abre o teu coração para Deus ter acesso para trazer libertação para a sua vida, mas o inimigo, ele não precisa que você abra o teu coração para ele ter acesso. Até você mesmo fechado, ele tem acesso à sua vida. É muito ruim com a pessoa, quando você se fecha para Deus, você se abre para o diabo. Quantas pessoas aqui estão presas por não buscar uma libertação? Pessoas que não confessam as suas culpas, pessoas que não falam para Deus e confessam para Deus as suas falhas, não se arrependem e ficam presas. Outras amarguradas. Então, irmãos, não adianta você sentar na mesa da comunhão e ter um problema sério. Qual? Eu não tenho problema nenhum contra Jesus. Imagina Judas, eu não tenho problema nenhum contra Jesus. Nenhum.
Eu sei, só os seus planos paralelos ao de Jesus já é um problema. Muito sério. Você tem que viver os planos que Jesus tem para você, não os planos que você tem em relação a Jesus. Quem entende? Quando você escreve a tua trajetória e depois fala assim, Jesus, assina aqui, que eu só quero a sua autorização para fazer isso, você já está andando fora da vontade de Deus. Vamos lá, vamos ler um pouco de Bíblia? Abra aí comigo em 1 Coríntios 6,17. Depois abre em João 13,27. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Olha o que o apóstolo Paulo disse. E João 13,27, filho. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, o que você pretende fazer, faça depressa. Imagina que uma pessoa está prestes a tirar a sua vida, jogar de uma ponte. E alguém fala assim, por que Deus permitiu aquela pessoa se jogar de uma ponte? Aonde estava Deus? Quem nunca se perguntou isso? E aí é como se Deus estivesse dizendo, essa é a última decisão dele e eu tenho que respeitar. Por isso que eu não posso impedir ele de se jogar de cima de uma ponte. Agora, se você me perguntar o que eu fiz por ele antes de ele decidir se jogar na ponte, aí você vai dizer se eu tenho culpa dele ter se jogado na ponte ou não. Eu coloquei pessoas para chamar ele para a igreja, eu chamei pessoas para poder trabalhar a vida dele, mandei ele para o psicólogo, eu usei todas as ferramentas, tentei falar com ele, mas ele decidiu ouvir a voz do diabo. Essa aí é a última decisão dele. Qual? Ele decidiu o tempo todo ouvir o diabo e não me ouvir. A mesma forma que o diabo falava, larga tua família, larga teu marido, se mata, não come, vai usar droga. A mesma, com muito mais intensidade de graça, eu enviava o meu espírito para dizer, larga a droga, larga a bebida, larga o álcool, respeita a sua esposa. O diabo mandava uma quantidade de recursos para desviar ele de mim, e eu mandava o dobro ou o triplo de recursos para trazer ele para perto de mim. Foram várias séries de decisões até ele chegar à ponte. A ponte foi a última decisão dele, e eu não vou impedir essa decisão. Eu posso estar com ele em cada decisão da vida dele, mas eu não vou decidir por nada, a decisão é dele. Até na sua libertação. Quem entende? Imagina que uma pessoa ouve a voz do diabo o tempo todo. Você ministra a palavra e a pessoa não quer ouvir. Ele quer um ambiente de palavras negativas. E aí você acredita que Deus agora vai enviar um anjo para tirar o cara de uma decisão que ele decidiu tomar. E não foi precipitada. Se uma pessoa quer trabalhar em alguma empresa ou não, para casar, o cara pensa muito antes de casar. Ou para fazer uma faculdade, ele pensa, escolhe várias, né? Ou fica ali e seleciona. Tu acha que para tirar a vida esse homem não pensou muito antes de tirar? Então não é uma decisão tomada, eu vou matar agora. Ele já está pensando nisso há muito tempo. E se ele está pensando nisso há muito tempo, Deus já sabe disso há muito tempo. E tem acessado ele há muito tempo para te diluir esse pensamento dele. Mas quem ele resolveu ouvir? Judas se matou. Quanto tempo ele andou com Jesus? Quantas palavras alentadoras ele ouviu? Quantas oportunidades ele teve de abrir o coração para Jesus e falar, me ajuda, Senhor, meu interior está contaminado. Eu estou com planos que estão me afastando do Senhor. Tira isso da minha vida. E o Senhor teria tirado. Ele viu Jesus ressuscitar mortos. Ele viu Jesus ressuscitar, fazer cego enxergar. Jesus não poderia tirar uma malignidade do coração dele. Ou Jesus poderia falar, eu estava esperando você abrir teu coração para mim. Eu queria saber até quando você ficar com esses pensamentos que não são a minha vontade para você. Agora vai se culpar por ter se enforcado? Ou pelas suas vísceras estarem expostas? A culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus. Eu quis acessar você. Você andou comigo. Aliás, foi um dos escolhidos para ser meu 12. Quem está ligado, gente? Olha para o teu irmão e diga assim, Deus é bom. Eu que tenho que ter um relacionamento com quem é bom. Quem está ligado? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Eu estou partindo para o final já. Essa palavra é tanta coisa, irmão.
Que eu tô querendo, olha gente, pelo amor de Deus, falei nem um terço, mas eu vou me ater, porque eu tenho processo de libertação. Talvez eu termine essa palavra semana que vem, amém? Por que eu estou falando de transparência? Falei de maldição, de quebra de maldição de cultura semana passada. E estou falando de transparência agora. Vou partir para outras partes. Porque como que você vai ter ampliar a sua libertação se você já não tiver esse entendimento agora? É muito difícil, irmãos. Amém? Vamos lá. Não basta andar com Jesus e sim ter um compromisso com Ele. Ele nos ensina. Exemplo, imagina comigo, gente. A Bíblia diz que quando um espírito sai de uma pessoa, está lá no livro de Mateus, ele sai e procura um lugar para habitar. Ele anda por lugares áridos. Não achando, ele diz, vou voltar para casa da onde eu estava, da onde eu saí. Saindo, ele traz 7 espíritos piores do que ele, e encontrando a casa varrida e ornamentada. Imagina comigo, por que está varrida ou ornamentada? Gente, vamos lá. Porque quando você aceita Jesus, o Espírito Santo entra na sua vida, ele deixa a sua casa limpa e ornamentada. O Espírito Santo é ordeiro, ele deixa tudo no lugar, tudo ornamentado, lindo, mas a casa está vazia. Você parou de ter um relacionamento com Deus, Deus saiu da tua vida. Então, já reparou aquelas pessoas que saem da igreja e a vida dela parece ainda estar boa ainda? Porque Deus deixa a casa varrida e ornamentada. Só que quando os espíritos voltam, com 7 espíritos piores ainda, ele vai bagunçar a casa novamente. É lógico, esse é o papel dele. Então, não basta ter a casa estar vazia. Você tem que encher a casa com a presença de Deus. Você tem que, quando o inimigo voltar, ele tem que bater de cara com alguém morando dentro da casa. Não basta estar vazia e ornamentada. Deus tem que estar lá para dizer, pode voltar, vai embora. Ele vai ficar andando por lugares áridos por muitos anos, porque ele não vai entrar mais na sua vida, amém, irmão? Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? É isso aí. Vamos lá. Números 13, 30, rapidamente. Números 13, 30. Eu vou ler aqui, que é a mesma versão da minha Bíblia. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Gente, olha só que tremendo. Esse ambiente ali é um ambiente onde o povo está tão introspectivo e tendo um diálogo. Qual? Com ele mesmo. Na verdade é um monólogo. Ele está tendo um diálogo com o diabo, ou até mesmo com a sua própria alma, um monólogo. Meu Deus, isso é muito difícil conquistar essa terra. Essa passagem aí, você não conhece, é aquela que Moisés manda os 12 homens entrar e espiar a terra, e 2 voltam com relatório positivo e 10 negativo. E aí, esses homens, esses 10 que chegou com relatório negativo, diz diante de todo o povo assim, olha, a terra tem gigante, nós somos como gafanhotos aos olhos deles, a terra é boa, tem fruto bom, tem tudo, mas tem muito gigante, vai ser ruim para a gente. Aí a Bíblia diz que Caleb manda o povo se calar. Caleb diz assim, cala a boca. Eu gosto da versão que ainda diz assim, cala a boca. Ele não diz o povo, ele pede o povo a se calar. Ele diz para o povo, cala a boca. E aí ele diz assim, gente, esses gigantes serão pão para os nossos dentes. Sabe o que é isso? Ele entende que palavras são sementes. Palavras vão criando, o inimigo ele quer criar um ambiente para ele proliferar no seu coração. Quem está entendendo? Então, quando você fica introspectivo, você fica pensando contigo mesmo, e o inimigo ele entra nesse monólogo, você, 16 horas do dia, tu dorme 8 horas por dia, 16 horas é você falando contigo mesmo. E o que você está conversando contigo mesmo? Você é uma pessoa muito perigosa. Você é, irmão. Você é uma pessoa perigosíssima. Por isso você tem que passar o dia inteiro conversando com Jesus. E eu também. Por isso a Bíblia diz assim, ó, bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Ele é como árvores plantadas na beira de ribeiros, que as folhas não murcham e dá fruto no tempo certo. Deus está dizendo, é melhor você meditar na palavra o dia inteiro do que você ficar conversando contigo mesmo, porque você é uma péssima companhia. Você está igual o Tiririca. Tiririca disse, às vezes eu tento às vezes eu tento fugir de mim, mas aonde eu vou, eu estou. Não é isso? É mais ou menos assim. E aí você tem que submeter a tua palavra, a palavra, o Senhor, a tua mente, quem está entendendo? E aí o inimigo entra assim, estou gostando dessa conversa.
eu sou fraco, não dá para mim, eu não consigo largar esse pecado. É muito difícil ser crente. O inimigo está ouvindo, né? Porque ele ouve tanto, não ouve seus pensamentos, mas a voz da tua alma ele ouve, porque a alma é espiritual. Aí ele diz, não dá para mim ser crente não. O apóstolo está falando isso, mas será que é isso tudo mesmo? Será que ele vive isso tudo mesmo? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Bem que alguém aqui podia cair em pecado para poder dizer, tá vendo que não sou só eu, fulano também é? Aí começa, né, os pensamentos na mente da pessoa, né? Aí o inimigo diz, estou gostando dessa prosa. Agora vira um diálogo, o diálogo diz, tem mais, hein? Aí o diabo diz para você, além disso tu está pensando, tem mais. Aí a tua alma não vai dizer, o seu consciente não vai dizer, mas tua alma está dizendo, fala diabo, vai. Fala meu Senhor. Não é isso que Paulo disse? Aquele que você resolve servir e escutar, esse te torna o seu Senhor. Se você tem ferramentas de discipulado para abrir teu coração e falar, por que tu vai continuar ouvindo a voz do inimigo? Por que tu não chega para o teu líder, ou chega para alguém e fala assim, eu quero falar, bota a mão na minha cabeça, ora por mim. Eu não quero ficar nesse ostracismo, eu não quero ser um ambiente para o inimigo. Então o que Caleb faz? Ele acaba com todo o ambiente de derrota. Um ambiente contaminado, ele diz, não, na minha frente não vai ter ambiente de derrota e nem de contaminação não. Está amarrado. Quem está entendendo? Não tem quando você chega, que você é crente cheio do Espírito Santo, que alguém está falando assim, tu viu a dona Cotinha? Eu vi, né? Meu Deus do céu, que saia. De cá, aquele outro. Aí tu viu? Ela brigando com o filho dela? Meu Deus, aliás, que menino mal educado, né? Meu Deus do céu. Eu não estou falando mal não, é só um comentário. Porque eu não falo mal de ninguém. Só de você, até de você eu falo mal quando você sai de perto de mim. Ela está pensando, né? E está te reparando toda. Então essas pessoas, quando chega um Caleb, quando chega um Josué, aí ele chega, a conversa para. Sabe por quê? Porque isso aí eu já conheço. Eu não posso falar mal de ninguém perto dele, porque se eu falar... Porque ele é um cara que limpa o ambiente, ele não deixa semente maligna brotar perto dele. Quem está entendendo? Uma pessoa chega perto de mim e fala assim, apóstolo, o senhor não sabe o que falaram do Senhor. Aí eu fico assim, eu não quero saber, rapaz, o que falaram de mim. Eu quero saber como essa pessoa se sentiu tão confortável de falar perto de mim, perto de você. Como que ela se sentiu tão à vontade de falar mal de mim perto de você? Não estou falando que você tem que dar uma bronca nessa pessoa, mas por que tu não mudou, né? Que isso, cara? Vamos esquecer isso, vamos parar. Não é isso? Abre teu coração, vai lá, fala com ele, conversa com ele. Porque o inimigo, ele quer alguém para pousar. Você é uma terra, ele está procurando uma terra para ele jogar a semente. E aí você é igual a parasita, ele vai pulando de um para outro, vai migrando de um para o outro. E aí Josué disse, não. Caleb disse, não, antes de querer me contaminar, eu não vou perder a visão do que Deus me mostrou. Cala a boca! Olha o que ele disse, cala a boca! Fez todo o povo calar. E aí Caleb disse, a terra tem fruto que dá para carregar nas costas, a terra tem romã, tem romeiras, tem cevada, tem mel, a terra é bênção, a terra que planta tudo dá, eu vi as vinhas lá, eu nunca vi fruta como aquela. Aí todo mundo ficou com o relatório de Caleb ou de Josué. E aí a Bíblia diz que Caleb entra na terra e ele tem direito, ele diz assim, eu quero a terra de Hebrom. Alguém poderia falar assim, mas tu vai escolher... Escolher não, eu quero a terra de Hebrom. Eu não deixei o inimigo semear coisas erradas no meu coração. Eu tenho direito à promessa, não é qualquer coisa, é uma promessa escolhida. Joga a promessa toda aqui, eu vou selecionar. Não é isso não, isso aqui eu não vou nem usar, eu quero isso. Isso aqui eu quero isso, eu quero isso. Porque você, assim como você selecionou as palavras que vão entrar no seu coração, você também vai selecionar as promessas que Deus vai colocar diante de você.